Olá, amiguinhos! Aqui você aprende lindas histórias da Bíblia de forma divertida. Vamos lá! O versículo da coragem. Davi contra o gigante Golias. Olá, pequenos heróis! Sejam muito bem-vindos ao canal Pequenos Heróis da Bíblia. Hoje, vamos explorar o segredo por trás de uma das frases mais famosas e poderosas de toda a Bíblia. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Estas não são apenas palavras de coragem, são um escudo espiritual que nos lembra que, quando caminhamos com o Criador, o tamanho do nosso problema não importa. Para entender essa verdade, vamos viajar até um vale seco e empoeirado, onde um exército inteiro tremia de medo diante de um inimigo que parecia impossível de vencer. Vamos descobrir como um jovem, armado apenas com a verdade de que Deus estava com ele, enfrentou o impossível. Preparem-se para a história de David e o gigante Golias. Introdução: o herói e o conflito. A cena começa no Vale de Ela. De um lado, numa colina, estavam os israelitas, o povo de Deus. Do outro lado, os filisteus, inimigos ferozes que queriam escravizar a nação de Israel. O conflito era físico, mas acima de tudo, era um conflito de fé. Entre os dois exércitos, havia um abismo de silêncio e terror. Por 40 dias e 40 noites, um gigante chamado Golias, de quase 3 metros de altura, saía das fileiras dos filisteus para desafiar Israel. Golias era uma montanha de bronze e ferro. Ele usava um capacete maciço, uma armadura que pesava mais do que um homem adulto, e carregava uma lança, cuja ponta era tão pesada quanto uma bigorna. A sua voz trovejava pelo vale, zombando não apenas dos soldados, mas do próprio Deus vivo. "Escolham um homem", gritava ele. Mas em todo o exército do rei Saul, não havia um único herói. O medo tinha paralisado os corações. Os soldados, treinados para a guerra, escondiam-se nas tendas. O conflito parecia perdido antes mesmo de começar, porque Israel olhava para o tamanho do gigante e esquecia o tamanho do seu Deus. É aqui que entra o nosso herói. David não era um soldado, ele era o filho mais novo de Jessé, um pastor que passava os dias cuidando de ovelhas. Ele não tinha vindo para lutar, ele tinha sido enviado pelo pai apenas para levar pão e queijo aos seus irmãos mais velhos que estavam na frente de batalha. David era pequeno, ruivo e não usava armadura. Mas, enquanto todos ouviam os gritos de Golias e fugiam, David ouviu o mesmo insulto e sentiu algo diferente. Uma indignação santa. Para David, o conflito não era entre um homem e um gigante, mas entre um gigante arrogante e o Deus Todo-Poderoso. O encontro tenso. O desafio no Vale do Encontro começa com a recusa de David em aceitar o medo. Ele vai até o rei Saul e diz algo que choca todos os generais: "Não deixem que ninguém perca o ânimo por causa desse filisteu. O teu servo irá e lutará com ele." Saul olhou para David e viu apenas uma criança. Mas David via além. Ele contou como Deus o tinha ajudado a livrar as suas ovelhas das garras de leões e ursos. O pastor sabia que a mesma mão que o protegeu no deserto estaria com ele no vale. Saul tentou vestir David com a sua própria armadura real. Imaginem a cena: o capacete de bronze caindo sobre os olhos de David, a couraça pesada impedindo-o de andar. David percebeu que não podia lutar com as armas de outra pessoa. Ele tirou a armadura, pegou no seu cajado de pastor, escolheu 5 pedras lisas no riacho e colocou-as no seu alforje. Com a sua funda na mão, ele começou a descer a colina. O encontro no fundo do vale é um dos momentos mais tensos da história. Golias, ao ver o jovem David aproximar-se, sentiu-se insultado. Ele esperava um guerreiro, mas recebeu um rapaz com um cajado. "Sou eu algum cão para vires contra mim com paus?" rugiu o gigante, amaldiçoando David pelos seus deuses pagãos. Golias prometeu dar a carne de David às aves do céu e aos animais do campo. O ar estava pesado. O exército de Israel observava, prendendo a respiração. Parecia uma execução, não uma batalha. Mas foi nesse momento de tensão máxima
que David gritou as palavras que ecoam até hoje. Tu vens contra mim, com espada, com lança e com escudo. Mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Milagre! A queda do impossível. O milagre aqui não é apenas a pontaria de David, mas a intervenção divina sobre um ato de fé pura. David não hesitou. Enquanto o gigante avançava com passos que faziam a terra vibrar, o jovem pastor correu em direção ao perigo. Ele não fugiu, ele atacou. Com uma agilidade que só quem confia plenamente em Deus possui, David meteu a mão no alforge, tirou uma pedra e colocou-a na funda. Ele girou a funda com velocidade e força. O som do vento cortado pelo couro era o único ruído no vale. No momento exato, ele soltou. A pedra voou como um projétil guiado pelo dedo de Deus. Ela não atingiu o escudo de bronze, nem a armadura de ferro. A pedra encontrou o único ponto vulnerável: a testa do gigante, entre os olhos, onde a armadura não protegia. O impacto foi seco e definitivo. Golias, o invencível, o terror das nações, parou. Os seus olhos reviraram-se e ele caiu, com o rosto em terra. O estrondo da sua queda foi como o desabar de uma torre. Num segundo, o silêncio do medo transformou-se no grito de vitória. O milagre estava consumado. O gigante estava morto, derrotado por uma pedra e pela fé de um rapaz que acreditou que Deus era por ele. David usou a própria espada do gigante para finalizar a vitória, mostrando que o inimigo usa para nos destruir, Deus usa para nos dar o triunfo, a lição e a aplicação. Enfrentando os teus gigantes, pequenos heróis. O que a vitória de David nos ensina? Sobre o versículo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Esta história é uma lição prática sobre onde devemos colocar o nosso foco. O tamanho do foco. O exército de Israel focava no tamanho do Golias e sentia-se pequeno. David focava no tamanho de Deus e via Golias como um alvo que não podia falhar. A coragem não é a ausência de medo, mas a confiança de que Deus é muito maior do que qualquer problema. Quando tiveres um gigante na escola, uma dificuldade que parece impossível ou um medo que te tira o sono, lembra-te, o teu Deus é o Criador do universo. Se ele está do teu lado, o gigante já perdeu. As armas da fé. Muitas vezes, o mundo vai dar exertei para usares as armaduras deles, menos a esperteza, a força ou a maldade. Mas David venceu com o que ele era: um servo de Deus. Não precises de parecer outra pessoa para vencer. Usa a oração, usa a palavra de Deus e usa a verdade. Essas são as pedras lisas que derrubam qualquer mentira do inimigo. A presença que garante a vitória. Romanos 8:31, escrito por Paulo, diz que se Deus deu o seu próprio Filho, Jesus, por nós, como não nos dará todas as outras coisas? A maior prova de que Deus é por nós é a cruz. Jesus enfrentou o gigante do pecado e da morte por ti e venceu. Por isso, não importa quem se levanta contra ti, o juiz supremo já deu o veredito: tu és mais do que vencedor em Cristo Jesus. Portanto, pequenos heróis, saiam hoje com a cabeça erguida. O vosso gigante pode ser grande, mas o vosso pastor é infinito. Se Deus é por nós, nada, absolutamente nada, pode impedir o plano dele para tua vida. Conclusão: pequenos heróis, a coragem de David começou na sua intimidade com Deus no campo. Onde começa a tua coragem? Começa hoje, confiando que o Senhor está à tua frente em cada batalha. Se esta história te deu força para enfrentar os teus desafios, deixa o teu like heróico e compartilha este vídeo com um amigo que precisa de saber que Deus está do lado dele. Inscreve-se no canal Pequenos Heróis da Bíblia e ativa o sininho. Vamos juntos descobrir que com Deus, os pequenos tornam-se gigantes na fé. Comenta aqui embaixo: Deus é por mim. Oração: Senhor Deus, Rei do Universo, nosso Pai, obrigado porque não temos de enfrentar os gigantes da vida sozinhos. Obrigado porque a tua presença é a nossa maior arma e a nossa maior segurança. Pedimos-te hoje que deis coragem a cada pequeno herói que está a ouvir esta mensagem. Retira o medo, Acalma o coração
e ajuda-nos a focar na tua grandeza e não nos nossos problemas. Que, tal como David, possamos correr em direção aos nossos desafios, sabendo que a vitória pertence ao Senhor. Pai, se Deus é por nós, quem será contra nós? Guardamos esta promessa no coração. Em nome de Jesus. Amém. Lembre-se sempre, com Deus ao teu lado, nenhuma montanha é alta demais e nenhum gigante é invencível. Um grande abraço e até a próxima aventura. Pequenos Heróis da Bíblia. Gostou? Para não perder as próximas histórias, se inscreva no canal e ative o sininho.